Alô, brasileiros! Boa tarde de carnaval. Estou gravando esse vídeo em um sábado de carnaval, dia 28 hoje, né? Ou dia 28, dia 1º hoje? Dia 1º de março de 2026. Pessoal, o que me fez criar esse canal são esses últimos acontecimentos aí que nós estamos observando nos Estados Unidos e no mundo, com esse avanço dos partidos nazifascistas aí, dessa extrema direita ou ultra direita. Estão acontecendo coisas que nem Deus acreditaria, né? Nem Jesus acreditaria no que está acontecendo, mas estão acontecendo. Então eu resolvi gravar esse vídeo. É o primeiro vídeo do canal. Meu nome é Sérgio Souza e começando aqui bem mesmo raiz, com celularzinho, microfoninho aqui, fiozinho aqui, ó, raiz mesmo. Então perdoe a qualidade do vídeo aí. Eu não tenho seguidores. Se alguém quiser me seguir aí, por favor, né? Se uma pessoa me ouviu, já me deu por satisfeito, mas se você quiser me seguir, eu agradeço. Também não tenho a pretensão, né, de me mostrar como um grande sábio, nem um tratadista sobre direito internacional, uma questão social. Não sou um sociólogo, sou simplesmente um ex-radialista, professor, e me formei em direito também. Mas não tenho pretensão, não passo de um homem, né, de inteligência mediana, como todo mundo aí. E o que eu pretendo falar aqui não é para as pessoas, não é para as pessoas que estudaram. Então, se eu disser coisas erradas, não é para a pessoa que tenha muito estudo, tá? Então, se eu disser coisas erradas, aqui algumas colocações que eu fizer, nem precisam me corrigir, tá? A intenção é de atingir o público que me entenda. Eu quero falar uma linguagem que o povo entenda o que eu estou dizendo. E o que está me levando a gravar isso aqui é que eu estou vendo aí umas coisas acontecendo e que eu gostaria de externar a minha opinião. Concorde você ou não concorde, para mim tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um tem sua opinião a respeito do assunto e eu respeito todas as opiniões, tá certo? Sem problema. Inicialmente, eu queria dizer o seguinte: eu estou fazendo isso aqui, vivo hoje em dia, grande parte do meu tempo, em São Paulo, Osasco, Ourinhos, interior de São Paulo, Foz do Iguaçu, interior do Paraná, Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo, mais ou menos nessa região que eu vivo. Vejam só, estava esses dias aí elucubrando a respeito da situação quando eu era criança ou jovem. Eu comecei a trabalhar no rádio muito cedo. Com 14 anos eu já era locutor de rádio. Então, comecei muito cedo no rádio. E comecei durante o governo militar. A ditadura militar reinava no país. Então, o que a gente observava? Nessa época, a gente observava que mais da metade da população do Brasil residia na zona rural. Era isso que nós tínhamos. E principalmente nessas cidades do interior brasileiro, de qualquer estado, né? Muito mais, claro, naqueles estados que têm por tradição ser estados de ruralistas, claro, nesses estados tinham mais gente ainda na zona rural. O que acontece é que há uns tempos atrás aí, logo no governo do fatídico Bolsonaro aí, estava conversando com uma pessoa de uns 30 e poucos anos, e ele me dizia, falava: Sérgio, você já ficou sabendo, teve ditadura no Brasil mesmo? Eu fiquei até espantado, né? A gente se espanta. Eu falei: claro que houve. Ele falou: rapaz, eu não acredito, porque eu conversei com meu pai tem quase a sua idade. Meu pai falou que aqui não teve ditadura, não aconteceu nada, que essa história de ditadura é mentira, isso nunca aconteceu no país. E eu fiquei até surpreso com isso daí. Fiquei até surpreso. E queiram vocês acreditar, ou não queiram acreditar, isso é a realidade do interior do estado de São Paulo, é a realidade do interior da Bahia, é a realidade do interior do Mato Grosso, de Rondônia, essa é a realidade.
Tem gente que não acredita que houve ditadura militar no país. E pior, tem gente que acha que foi muito bom o governo do período militar. Isso a gente sabe, né? Então pegamos esse retrato aí, nessa situação, que nessa época em que eu era criança, lá por 64, 65, 66, 70, 75, 80, nessa época, tudo era censurado. Quem não se lembra de ligar a televisão e escutar assim, ó, esse programa foi aprovado pelo Serviço de Censura Federal. Pois então, aqui no interior chegava jornal 2, 3 dias depois do que chegava na capital, que saía na capital, e já saía censurado. Os sítios, as fazendas, a zona rural não tinha televisão, tinha um rádio, que eu digo para você, eu estava lá e eu era censurado. E se eu falasse alguma coisa que desagradasse a ditadura, eu saía dali e ia para a delegacia. Já ia aparecer no camburão, mesmo sendo menor. Então, a coisa não era fácil. Eu não trabalhei só aqui em rádio, nessa região. Trabalhei em outros locais também. Trabalhei até pouco tempo atrás. Então, vocês vejam bem uma coisa que acontecia. Tudo que chegava aqui no interior do estado chegava censurado. E quando chegava alguma coisa que desagradasse os coronéis daqui da época, que eram o pessoal do agronegócio de então, né? Esses coronéis, já era censurado por eles também, para que nem se contasse aos seus empregados, aos caras que moravam nas colônias, as fazendas tinham colônias naquela época. Mais de metade da população brasileira estava nessa condição. Estava nessa condição, não sabia o que acontecia. E no interior também, nas cidades do interior, tudo que chegava de televisão, quando apareceu a televisão, tudo que chegasse pela televisão era censurado, tudo que viesse pelo rádio era censurado, tudo que vinha por jornais era censurado. Então muita gente não conviveu com as agruras da ditadura militar, e isso fez com que nascessem esses bolsonaristas de hoje. Que olha que ironia do destino. Naquela época, nós tínhamos pessoas pobres que se diziam de direita, porque pobres de direita ninguém merece, né? Naquela época nós tínhamos pobres que se diziam de direita. Outra coisa, os evangélicos não eram tão numerosos. Nós tínhamos a presença da Igreja Católica na maioria dos lugares. Tinha sim os evangélicos, mas não na quantidade que existe hoje. Porque a igreja evangélica, hoje em dia, também ajuda a desinformar. Nós vamos chegar lá. Naquela época era muito menor a influência dos evangélicos. E os padres, de então, eram maioria no interior. E eles também, desde aquela época, já muitos deles se alinhavam ao lado da direita. Entenda o que eu estou falando, não é ultradireita, da direita. A direita nunca quis perder o poder. Tudo quanto é revolução que se fala aqui, é quando a esquerda ou alguém de centro ganha uma eleição, a direita pronto, já quer derrubar, já quer dar golpe, tudo é golpe. A direita quer estar sempre no poder, são os ricos, pobre não tem vez com direita, gente. E tem pobre que é desinformado, ele acha que ele, votando com os patrões, com os coronéis, eles estão muito bem, não, cada vez mais, olha o governo Bolsonaro, que desastre que foi para os trabalhadores, que desastre que foi, tudo que o Brasil conquistou, tudo que a população brasileira, os trabalhadores brasileiros conquistaram, quase tudo Bolsonaro, quase tira tudo, se deixa mais ele, mais um governo aqui, acabava com esse país, na questão trabalhista. Então, hoje em dia a ironia é outra, hoje nós temos as Big Techs. Que são as Big Techs? Né? As Big Techs são as redes sociais. Hoje nós temos as redes sociais, o Instagram, a gente tem o Facebook, tem uma infinidade aí de WhatsApp, que o pessoal faz grupo, infinidade de coisas. Hoje nós temos também um agronegócio nojento, um agronegócio conspirador, golpista, que quer se aproveitar do dinheiro da nação para ficar cada vez mais rico. Um agronegócio de merda, essa que é a grande verdade. Que ganha dinheiro, que empresta dinheiro do governo, não paga, tem lucro
não contrata muita gente, está maquinando tudo, está modernizando tudo. Tanto que a nossa Constituição já previa isso, Ulisses já previa. Consta lá na Constituição que nós temos que ter métodos, né, de proteger o trabalhador da mecanização, justamente para que sobre emprego. Não, mas o agronegócio não pensa nisso não. É pau no trabalhador. Claro, quando eu falo aqui do agronegócio, eu não estou falando de todo o agronegociante, né? Tem os agronegociantes bem, tem o agronegócio bom, tem o pessoal que é sério, que trabalha, que não tenta dar prejuízo no Brasil, mas a grande maioria, infelizmente, nós estamos observando aí, né? Financiaram a tentativa de golpe toda aí, toda tentativa, o tal de Paulo Junqueira, por exemplo, é uma pessoa do agronegócio aí que estava financiando tudo. Até os motoristas, os caminhoneiros que ficavam aí pelas estradas, parando a estrada. Aliás, caminhoneiro também, caminhoneiro, vocês, hein? Pouca inteligência, hein? Falta de inteligência, hein? Será que não enxergou? Os caminhoneiros entraram nessa droga. Claro que também, quando eu digo assim, eu não digo de todos. Óbvio que tem um caminhoneiro que nem pensou nisso, né, de se vender o agronegócio. Claro que tem. Isso daí, junto com esses pastores que a igreja evangélica cresceu muito, esses pastores que querem cobrar dízimo, cobrar para vender qualquer negócio eles estão vendendo. Tem cara que vende a toalha que ele enxuga o suor, outro vendia 1 grão de feijão por 100, 200 reais, outro vendia um dedinho de óleo assim por 1.000, enriquecendo, né? Os pastores enriquecendo, ganhando dinheiro. Para quê? Para quê? Só poder político, querem ter poder político. Esses pastores são pastores do capeta, são pastores do demônio, pastores guiados por Satanás. Eles não são guiados por Deus, não tem evangelho para esses pastores aí. Onde já se viu um pastor ver toda a sua igreja passando necessidade, quase comendo muito pouco para dar o dízimo, e ele querendo viajar de avião, andar, né, no jet set internacional, juntando dinheiro cada dia mais, e compra fazenda, e compra mansão no exterior, no Brasil, e seus crentes lá, lutando dia a dia, acreditando na palavra de Deus que ele, né, ele usa de acordo com a vontade dele. Ele não usa a Bíblia ao pé da letra. Ele muda o sentido da coisa para ter isso aí. Mas ele quer poder político. O agronegociante, o agronegócio quer poder político. Igualmente os pastores, é óbvio que existem os pastores bons. Aqueles pastores que realmente querem cuidar do seu rebanho, que querem evangelizar, que querem trabalhar, querem fazer caridade. Mas essa não é a maioria hoje. E você, cara, que frequenta igreja evangélica, presta atenção. Se o pastor, só ele ganha dinheiro, só ele enriquece, saia daí que ele é do capeta, viu? Ele não é de Deus, não. O pastor de Deus é aquele pastor que vai na sua igreja e tenta ajudar toda a comunidade, trabalha, tem um emprego, não fica vivendo à custa de dinheiro dos outros. Esse é de Deus. Ele não fica tentando se infiltrar em questões políticas, ele não quer poder, ele quer ajudar as pessoas a cuidar do lado espiritual. Isso aí eu estou dizendo dos evangélicos, né? Porque eles nesse momento são maioria. Só que, gente, ser cristão é bom? É regra? Não sei. Cada um tem um pensamento. Se o cara quer ser do candomblé, problema dele. Ele deve gostar, tá bom. Se ele quer ser espírita, tá bom também. Mas desde que haja, de qualquer religião, católico, seja lá o que for, não seja cristão, não tenha religião, o que importa é se a pessoa é honesta, decente, tem bons princípios. Nosso país é laico. O que quer dizer laico? Laico quer dizer que todas as religiões devem ser respeitadas, inclusive quem não tem religião, né? Porque às vezes, na maioria das vezes até eu digo que todos os ateus, grande parte dos ateus são muito melhores, o maior número de ateus é muito melhor que esses evangélicos, vagabundos aí que só tomam dinheiro do povo.
Aqui no Brasil, juntou agora, depois de tudo que eu falei antigamente, que nós tínhamos a censura, agora as Big Techs, lá dos Estados Unidos, elas tentam fazer a cabeça do brasileiro. Tentam impor a cultura deles, querem falar o que quiser, vomitar o que quiser aqui dentro, cagar o que quiser aqui dentro. E não querem responder por isso. Não querem responder. Eles não querem que o governo brasileiro, ou que a corte brasileira, que os juízes brasileiros, venham se opor a isso. Tem que aceitar o que nós estamos falando e acabou. Nesse ponto aparece Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte Brasileira, que deu decisão dizendo: olha, lá fora tudo bem, agora aqui dentro do território brasileiro, vocês têm que serem responsáveis pelo que vocês falam. Vocês têm que ter um representante legal aqui, para que a gente possa cobrar quando errar. Ah, mas não aceitaram, não aceitaram. Aí apareceu esse pessoal, muito bom, muito bacana, os bolsonaristas, né? Esses seguidores de Bolsonaro, esses bolsomínios gado aí, apareceram eles e passaram a fazer uso das redes sociais. Para quê? Divulgar o ódio. Divulgar o ódio que eles têm do PT, divulgar o ódio que eles têm da Suprema Corte. E se quedarem impunes. Isso através de mentiras, mentiras deslavadas, criadas por inteligência artificial, na maioria das vezes, muitas vezes até, podíamos dizer. Apareceram eles aí, e com isso, eles ganharam até uma eleição. E agora, quando venceu o mandato deles, que o Lula ganhou a eleição deles, eles não queriam deixar o poder. É uma sede, uma loucura para o poder. E eles conseguiram, com essas redes sociais, dominar a cabeça de grande parte da população brasileira. Uns por ignorância, uns, né, por inocência até, outros para manter o poder, manobram essa gente, se juntaram ao bolsonarismo, que é o agronegócio, que são esse pessoal evangélico e tantos outros vagabundos que apareceram por aí. Quando eu digo do agronegócio e do evangélico, eu digo aqueles que eu citei antes que não prestam, porque tem gente boa nesse meio também, mas os que não prestam parece que se juntaram todos a Bolsonaro. E hoje nós vemos no país o seguinte: com a troca de governo americano, eles querem impor a vontade deles aqui. Então a vontade deles é ter o Bolsonaro golpista no poder, junto com esses crentes, né, que não valem um peido, como diria meu avô, e junto com os agronegociantes que não valem uma merda, querem colocá-los todos no poder, e esses golpistas todos aí. O presidente Lula está aí, pressionado, caiu sua popularidade, e se não tomar cuidado, Lula, você não ganha mais eleição, hein, cara? Você tem que guerrear de acordo com as armas que o adversário tem. Você tem que aprender a usar as redes sociais também, porque hoje a rede social é muito mais importante que jornal, televisão, rádio, tudo. Se você não entrar em pé de igualdade, fazer um acordo, né, com os youtubers, colocar gente do meio e passar a enfrentar essa gente divulgando os seus feitos, que você está fazendo um grande governo. O Brasil nunca esteve tão bem como está agora, mas você tem que divulgar isso e fazer as pessoas entender, e para isso precisa de gente especializada, não é qualquer um que vai fazer isso. E não adianta você sumir, você tem que aparecer. Aparecer, que eu digo, não é você ficar dia e noite em rádio e televisão. Gravar, arruma gente que grave sobre você, e isso se, né, coalha a internet também. Se a briga é essa, não coalhar a internet. Agora, o mais importante, como os bolsonaristas sentiram que isso pode dar o poder para eles, e que eles podem
tirar a corda do pescoço do Bolsonaro, que foi denunciado aí pelo golpe, a tentativa de golpe, que não foi julgado ainda. Como eles viram que isso pode acontecer, está todo mundo apoiando o Trump. Apoia o Trump daqui, apoia o Trump dali. Agora o Trump entrou, já taxou os países em 25%, nazista, e ele está com o Elon Musk, né? O nazista fogueteiro está lá com o Elon Musk. E os brasileiros estão apoiando. Essa semana, Eduardo Bolsonaro, atentando contra a soberania brasileira, convenceu políticos americanos a proporem uma ação para que seja punida a justiça brasileira. Imagina se eles já começaram punindo a justiça brasileira, daqui a pouco tentando punir a justiça, né? Mas se eles punirem como o Eduardo Bolsonaro, que é um deputado brasileiro, traidor, atentador contra a pátria, que tem que ser punido, tem que ser denunciado na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Se eles começarem punindo já um membro da Suprema Corte, amanhã o que eles estão fazendo? Amanhã eles estão levando tudo que nós temos. Vê o Zelensky lá, que o senador Malta foi lá em novembro agora falar para o Zelensky que ele e os outros deputados do PL apoiavam a Ucrânia. Agora, o Trump, que eles foram lá apoiar nos Estados Unidos, não quer apoiar a Ucrânia. Ele foi lá falar que apoiava. Agora você tem que ir lá, ô Malta. Pega aí você que gosta de votar para que as pessoas possuam armas, e você tem armas, pega a sua arma e vai lá lutar agora lá para defender os ucranianos, seja homem. O Marco Duval, esse maluco que pediu para os Estados Unidos invadir o Brasil, ele está louco. O Marco Duval tem que ser julgado também por atentado à segurança nacional, atentado à nossa soberania, pedir para invadir o Brasil, está louco. Se bem que o Marco Duval, ó, o Espírito Santo, não sei o que está acontecendo, hein? Vocês mandaram 2 senadores dessa vez, Marco Duval e Magno Malta, ninguém merece. Agora, esses 2 têm que ser denunciados pela Procuradoria-Geral da República para que seja apurado crimes, né? Atentado contra a segurança, contra a soberania nacional, né? Tem que serem punidos. Mas o Marcos Duval está tão louco com isso daí que tem que pedir, o Senado tem que exigir dele um laudo comprovando que ele está em perfeitas condições mentais, está com a sanidade mental. Então, gente, pode dizer que, olha, se ficar lá o Cleitinho, senador de Minas Gerais, batendo palma em vídeo aí, né? Se ficar o Geyer, né? Quase, né, extasiado, porque acha que vão conseguir sanções contra o povo brasileiro, é bom que vocês saibam, gente. E o Nicolas Ferreira também, outro que está aí todo contente, porque os Estados Unidos vai punir o Brasil. Vocês estão punindo o povo brasileiro. Vocês estão punindo o cidadão que vai perder o emprego, vocês estão punindo as pessoas que vão ter a renda rebaixada. Vocês são deputados, senadores aqui no Brasil. É inacreditável que vocês façam isso. Alexandre de Moraes está certíssimo, tem que punir esses caras aí todos. Esses golpistas é cadeia, não tem anistia, tem que acabar com essa conversa. País nenhum do mundo aceitaria que um senador da República seu, um deputado seu, fosse, quem fosse, a outra potência, outro país, pedir para punir o país que ele representa, punir a população que ele tem que representar. O Eduardo Bolsonaro não trabalha desde quando, esse cara? E vai lá agora pedir para o Brasil ser sancionado para prejudicar a população brasileira? Ora, tenha santa paciência. Gente, eu vou parar por aqui. Durante a semana nós vamos conversar sobre mais outros assuntos aí, relacionados a isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês aí, né, assistam meu vídeo. Quem assistiu, muito obrigado aí. E se puder se inscrever no meu canal, muito obrigado mais uma vez, tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Bom carnaval para todos aí. Até logo.